Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Iluminando Consciências. E hoje, para falar de um tema muito interessante, vamos trazer como convidado especial Juan Macedo. E sabe qual é o tema que ele vai falar? Não julgueis. Olha só que coisa interessante. Vamos lá? Quem fala com vocês é Juan Macedo, eu sou representante aqui do Centro Espírita de Cansanção. E hoje a gente foi convidado para falar de um tema muito interessante e o tema que está, inclusive, impregnado na nossa sociedade. Está, de fato, muito presente em nossa vida. A gente tem... Quem nunca foi um juiz de futebol, quem nunca foi um médico em algum momento, agora no coronavírus mesmo, que é o momento que a gente vive, que não sobra são médicos. Não, toma isso, toma aquilo, isso aqui serve, isso aqui não serve. A gente tem esse hábito de tentar ter as coisas em nossas mãos. A gente tem esse hábito de tentar trazer para a gente uma responsabilidade do julgamento. Mas aí o Cristo disse: não julgueis. No momento em que eu aponto o dedo e acho que um irmão meu não está correto em algo, será que eu estou errado quando eu faço? Certamente que sim. E no Evangelho, capítulo 10, o Cristo traz um exemplo muito claro disso, muito vivo. Foi trazido ao Cristo pelos escribas e os fariseus uma mulher. Uma mulher que tinha sido condenada, já condenada, mas tinha sido vista em adultério, que tinha sido pegada em adultério, ela foi trazida à força e ali foi jogada aos pés do Cristo. E os escribas, questionando a Deus, colocou aquilo em sua frente. Cristo. Essa mulher ela foi encontrada no adultério, cometendo adultério. Ela foi vista, e isso tem comprovação. Segundo Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. As leis mosaicas tinham esse tipo de condenação e uma delas, alguns pecados, tinham algumas condenações que seriam a morte, e uma delas era justamente o adultério. Então foi colocado à frente de Cristo um questionamento muito interessante, porque ele que pregava amor, ele que pregava que as pessoas deveriam se amar umas às outras, não ia, naquele momento, aceitar que alguém fosse apedrejado. Mas ele também disse que não seria ele o responsável por questionar nenhuma das leis dos outros que apareceram. Eu não vim aqui para mudar a lei. Foi o que ele disse. Qual foi a reação? O Cristo, naquele momento, ele se ajoelhou e se pôs ali a escrever na terra, como se estivesse pensando e rogando aos altos uma saída, rogando aos céus uma escapatória para aquilo. Os escribas ali, os fariseus: bora, o que eu faço? Você não está me dizendo nada, você se ajoelhou. E no momento de inteligência profunda, ele se levanta e diz: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Até aí todo mundo sabe, Mas tem uma atitude do Cristo que nos demonstra a sua moral. Após falar isso, ele se ajoelha novamente e volta a escrever na terra. Ele sabia que todos ali iriam sair. Ninguém teria coragem de atirar uma pedra, porque todos eles, assim como nós,
temos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Então ele poderia estar ali de peito aberto, com a postura, né, firme, olhando nos olhos de cada um e vendo um a um se retirar, que foi o que aconteceu. Um a um se retirou, iniciando dos mais velhos, né? Óbvio que se viveram mais, tem mais débitos, tem mais erros, né? Teve mais existência, logo errou mais. Teve mais tempo de existência, logo errou mais. Então ele se abaixou em postura de alguém de elevação moral extrema. Ele se pôs de joelhos e baixou a cabeça para não ver aquelas pessoas saírem uma a uma. A postura do Cristo foi de alguém que tem sim elevação moral e que não estava ali para julgar nem os outros, né? Muito menos aquela mulher. E assim ele continuou. Ele continuou escrevendo ali até que percebeu que não tinha mais ninguém. E olhou para aquela mulher e perguntou: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Terceiro ponto importante desse momento, dessa passagem. Ele sabia que ninguém tinha jogado pedra. Ele sabia que ninguém tinha condenado aquela mulher. Mas ninguém de fora. Certamente aquela mulher ela estava arrasada por dentro. Seja qual foi o motivo que levou ela a trair seu esposo, ela sabia que aquilo era contrário à lei. Ela sabia que naquele momento ela estava em contradição com o que todos acreditavam. Ela estava em contradição com as leis mosaicas. Então Cristo, sabendo e percebendo aquela alma ferida, não se impôs a perguntar: e aí, cadê eles? Sabendo que ela estava se condenando, né, ela respondeu com um simples não. Não tem ninguém. Mas ela estava se condenando e naquele momento ele fala uma coisa muito interessante. Também eu não te condenarei. Aquele mesmo que se pôs de joelho para não ver ninguém sair, que respeitou moralmente todos que ali estavam, virou para aquela mulher e disse: eu também não vou te julgar. Agora também ele pontua, né, como sempre fez em todos os momentos: vai-te e de futuro não tornes a pecar. E eu creio que de futuros também não julgue ninguém, né? Seria uma pontuação interessante que ele disse. Então, nós somos seres individuais e imperfeitos. Nós somos seres individuais e imperfeitos. Estamos longe da perfeição. Estamos longe de sermos o mínimo em questão de moral que o Cristo foi naquele momento. Então, será que nós temos, se ele com aquela moral não teve a condição de julgar alguém, será que nós temos? Por coisa simples. Seja por um futebol, que eu chamo o juiz lá de ladrão, porque foi contra meu time. Seja do próprio técnico do time, por ter mexido errado e eu achar que no meu julgamento outra forma seria correta. Seja da vizinha, que faz uma coisa que eu acho que não é moralmente correta. Seja do meu filho, seja do meu esposo, seja do meu colega de trabalho. Então, será que eu tenho a condição moral para isso? Né? O que eu quero chamar a atenção, gente, é que cada um tem a sua cruz a carregar. Cada um de nós tem as suas dificuldades, tem o seu ponto positivo, o seu ponto negativo. Então a gente precisa, de fato, mudar essa realidade cultural. Porque muitas vezes a gente se esconde atrás da cultura. Ah, é cultural, a gente faz isso com costume. Não, isso é errado, porque eu tenho que fazer.
Por que eu tenho que fazer isso se é errado? Então, se identificou um erro no irmão, aprenda com esse erro, não julgue. Você viu? Não estou dizendo que você tem que tapar os olhos para os erros dos outros. Mas antes de julgar, veja se você mesmo não comete esse erro. E se eu cometo esse erro, devo mudar. Se eu não tenho que aprender, se aquele erro não é meu, eu vou lá e ajudo aquele ser a modificar. Mas, se eu não tenho condições de fazer nenhum nem outro, também não devo julgar. Não devo apontar dedo. Tá? Então, eu quero deixar no final aqui da nossa conversa que Jesus foi o ser mais evoluído que pisou na nossa orbe. Acho que ninguém tem dúvida disso. Jesus é o ser mais evoluído que esteve entre nós. E naquele momento específico, se ele não for o primeiro a jogar a pedra, né? Se ele for o primeiro a se prostrar de joelho quando ele sabia que todos iam sair, aquela foi a prova moral que a gente precisava. Se alguém tivesse alguma dúvida, aquela é a prova moral. Então a gente tem que se preocupar muito mais com a nossa evolução, com o nosso eu. Façamos como Cristo. Se os outros estão errando e eu não tenho condição de ajudar, que eu tinha pelo menos a questão moral de abaixar a cabeça e pedir auxílio aos céus para aquela pessoa. Ela precisa muito mais disso do que um dedo apontado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado e até uma próxima. E nossa dica de livro hoje é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é o primeiro livro da codificação kardeciana. É um livro que vai servir como principal orientação do Espiritismo. Foi publicado primeiramente em 16 de março de 1860, por Allan Kardec, e ele trata do aspecto filosófico da doutrina dos espíritos. A primeira parte do livro vai narrar as manifestações de espíritos que se tornaram famosos no século XIX e a metodologia que Allan Kardec usou para receber instrução dos espíritos e a compilação das perguntas e respostas endereçadas a esses seres para esclarecimento. O restante da obra vai se dividir em 4 livros, como comumente se dividiam as obras filosóficas no século XIX, e vão abordar respectivamente. Primeiro, das causas primárias, é uma abordagem das noções de divindade, criação e elementos fundamentais do universo. Segundo livro, do mundo dos espíritos, analisando a noção de espírito e toda a série de imperativos que se ligam a esse conceito, a finalidade de sua existência, seu potencial de autoaperfeiçoamento, sua pré- e sua pós-existência e ainda as relações que estabelecem com a matéria. Terceiro livro, das leis morais, trabalhando com o conceito de leis de ordem moral, a que toda a criação divina estaria submetida. E quais são essas leis? Lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. E o quarto e último livro, das esperanças e consolações, que vai concluir com ponderações acerca do futuro do homem, seu estado após a morte, as alegrias e obstáculos que ele encontra no além-túmulo. Você está convidado para mergulhar nessa obra e ampliar a sua visão da vida e da vida além da vida. Boa leitura! Julgando o próximo, de Paulo Coelho. Um dos monges do mosteiro de Seta cometeu uma falta grave e chamaram o ermitão mais sábio que pudesse julgá-lo. O ermitão se recusou, mas insistiram tanto que ele terminou indo.
Antes, porém, pegou um balde e furou-o em várias partes. Depois, encheu de areia e encaminhou-se para o convento. O superior, ao vê-lo entrar, perguntou o que era aquilo. Vim julgar meu próximo, disse o ermitão. Meus pecados estão escorrendo de trás de mim, como a areia escorre deste balde. Mas como não olho para trás e não me dou conta dos meus próprios pecados, fui chamado para julgar meu próximo. E os monges desistiram da punição. Pensemos nisso.